Fala galera, eu sou Fabiano Cabelo e hoje é dia de iniciar mais uma playlist de audiodrama no canal. Então você que é novo por aqui, se inscreve se não é inscrito, clica no gostei e vem comigo. Sim galera, finalmente eu não poderia começar o mês do Halloween com um audiodrama diferente de Bloodborne. Você que sempre ouviu falar nesse jogo, que tem muitas explicações obscuras, né? Um clássico da From Software, um dos meus jogos preferidos porque mescla o terror vitoriano com o horror cósmico. Então eu não vou ficar me alongando muito não, porque eu sei que a galera gosta de passar o vídeo aí, entendeu? Mas olha só queria dar um aviso, tá? E esse aviso é muito importante. Você que curte ouvir os meus audiodramas, se você também é novo por aqui, ó, aqui em cima tem uma playlist, tá? Mas, pra te dar maior imersão, ouça com fones de ouvido, ok? Pra você pegar as nuances das vozes, da emoção que está sendo passada e especialmente da imersão que eu quero que você sinta, ok? Então, sem mais delongas, fiquem agora com a primeira parte. Temos sangue novo por aqui, não é? Você costuma sonhar? Sim? Pois bem, após o que vou contar aqui, espero que você ainda possa. Mas antes de contar essa história, vou contar sobre os seres que deram início a cada parte dela. Os Eminentes. Sim, seres cósmicos adorados por civilizações inteiras. Deuses que habitam além do plano existencial. Tudo acontecia em torno deles, e os habitantes de Yharnam começaram a criar monumentos em seu nome, bem como clero e estudiosos ficaram obcecados por cura e conhecimento. Cada eminente possui características únicas, bem como poderes e ensinamentos. Logo, eles começaram a se comunicar com os humanos, mas tal comunicação não podia ser entendida por nós. Tudo começou na escola de Byrgenwerth, um lugar onde o conhecimento era a principal dádiva de toda aquela civilização. Mas Byrgenwerth e sua sede de conhecimento desencadeariam algo ainda mais sombrio. Seus estudiosos encontraram algo nas tumbas, algo que mudaria tudo e todos para sempre. Eles descobriram o sangue antigo e suas pesquisas avançaram estrondosamente. Imagine, o sangue dos eminentes sendo usado para elevar, evoluir a humanidade. Porém, o mestre William discordou e sempre ressalta seu adágio, um provérbio que diz: tema o sangue antigo. Tudo isso causou uma ruptura em Byrgenwerth, e um grupo de estudantes liderados por Lawrence fundaram a Igreja da Cura. Tantos avanços poderiam ser de grande valia, afinal, pois enfrentávamos uma grande epidemia, uma praga que assolou todos os povoados. Mas não era uma praga comum, ela transformava os homens em feras. As cidades entraram em caos. Yharnam, Oedon, Byrgenwerth, ninguém estava a salvo. E foi aí que cada líder, enquanto a cura parecia impossível, criou seu próprio esquadrão de proteção e expurgo. A Igreja da Cura, a grande espinha dorsal de Yharnam, criou seu grupo de caçadores, com suas cartolas e vestes mais pomposas. Mas também temos os caçadores da oficina, que usam o manto negro, bem como armas de combate mais rústicas e mortais. Eles usam itens que os destacam, identificam todos os irmãos de combate, como o símbolo de caçador com serrote, por exemplo. Uma grande estudante de Byrgenwerth, chamada Caril, começou a decifrar as palavras e mensagens de cada eminente através de uma ferramenta, produzindo runas de poder, as quais englobam conceitos relacionados ao sangue, loucura, bestialidade, evolução e corpos d'água. Em sua homenagem, as runas foram conhecidas como Runas de Caril. Tais runas são gravadas na mente dos caçadores, conferindo poderes
extraordinários. Você deve estar se perguntando, mas quem são os eminentes? E o tal sangue antigo, o sangue pálido, que denota a glória, o poder, o caos. Eu sou talvez o único sobrevivente de Byrgenwerth, e meu trabalho é revelar a você tudo o que aconteceu naquela noite. O homem que você vai acompanhar é um recém-chegado à obscura e perturbadora Yharnam. E após fechar um contrato de sangue, ele finalmente acorda em um hospital, com os uivos e gritos dos que antes eram homens, mulheres, crianças. Ele se levanta e a caçada começa. Tudo começa na enigmática clínica de Josefka, uma mulher gentil, disposta a ajudar os sobreviventes. Ela também busca uma cura, e pode ser que nos ajude a entender tudo isso. O homem então prossegue descendo os corredores daquele lugar destruído e logo se depara com a primeira cena assustadora. Sim, as bestas são reais, e uma está bem na sua frente. Mesmo desarmado, o homem mostra suas habilidades em potencial, matando a besta com os próprios punhos. Ele então prossegue, e ao sair da clínica, o badalar dos sinos anuncia que a caça está acontecendo. E finalmente estamos nas ruas sombrias da Yharnam Central. Carroças destruídas, corpos caídos, a mente do homem divaga em meio a tanta destruição, mas logo é interrompida pelo fogo intenso da tocha de um homem-fera. E então, ele cai. Ele pensa estar morto, mas acorda em um lugar diferente, sereno, melancólico. O brilho da lua cheia mostra uma antiga oficina, e ao se levantar, o homem percebe estar em um lugar místico, conhecido como o Sonho do Caçador. O local é repleto de lápides com velas acesas e uma aura diferente que ecoa por todo o lugar. Logo à frente está uma mulher, uma boneca em tamanho real. Será que era um ser humano em vida? Nas escadas estão pequenos seres chamados de mensageiros. Eles têm dádivas conferidas exclusivamente para os caçadores. São armas, cadernos e sinos especiais, capazes de invocar outros caçadores fora do sonho. A porta da oficina permanece trancada, e então o caçador volta até uma das lápides e logo percebe que elas têm o poder de transportá-lo para partes diferentes daquela civilização. Ele então retorna a Yharnam. De volta à clínica, vemos uma porta fechada e Josefka está ali. Ela pede desculpas por não poder abrir a porta, pois seus pacientes não podem ser infectados por algo externo, principalmente em noite de caça. Ela oferece um frasco com seu sangue e diz que vai rezar pelo sucesso da caça. Com os acessos fechados, o caçador terá que abrir caminho por cima, e ao subir a longa escada, um grito bestial ecoa sua volta. Cada fibra de seu corpo treme na subida. O caçador encontra uma voz amiga, um morador, que diz: Ah, você deve ser um caçador. E não é desses lados também. Sou Gilbert, um colega estrangeiro.
Você deve ter tido bons tempos. Yarnan tem um jeito especial de tratar as visitas. Bom, acho que não conseguiria ficar de pé nem se quisesse. Mas estou disposto a ajudar, se houver algo que eu possa fazer. Esta cidade é amaldiçoada. Sejam quais forem seus motivos, você deveria planejar uma fuga rápida. Seja lá qual for o obtido nesse lugar, fará mais mal do que bem. Sangue pálido, você diz? Nunca ouvi falar disso. Mas se você tem algum interesse em sangue, deveria tentar a Igreja da Cura. A igreja controla toda a técnica de sacerdócio de sangue e todas as variedades de sangue. Após o vale a leste de Yarnan, fica a cidade da Igreja da Cura, conhecida como Distrito da Catedral. E nas profundezas do Distrito da Catedral fica a antiga Grande Catedral, o local de nascimento do sangue especial da Igreja da Cura, ou assim dizem. Os yarnamitas não compartilham muito com estrangeiros. Normalmente, eles não deixariam você chegar muito perto do lugar. Mas a caçada está acontecendo esta noite. Pode ser a sua chance. O homem se despede e uma tosse crônica já denota que ele não anda muito bem. Logo à frente encontramos uma lamparina, com mensageiros em volta. É o mecanismo capaz de levar o caçador de volta à oficina, e então ele resolve ativar o mecanismo. Ao voltar, a porta principal finalmente está aberta. Em seu interior, temos bancadas, livros e outras coisas que caçadores usam para conhecimento e evolução. Mas há uma figura intrigante à nossa espera. Um homem velho, sentado em uma cadeira de rodas, e então ele diz: "Ahá! Você deve ser o novo caçador. Bem-vindo ao sonho do caçador. Este será seu novo lar, por enquanto. Eu sou Gehrman, amigo dos caçadores. Você deve estar com a cabeça confusa agora, mas não pense muito em tudo isso. Vá lá fora e mate algumas feras. É para seu próprio bem. Afinal, é isto que os caçadores fazem. Você se acostumará. Este já foi um refúgio seguro para os caçadores. Uma oficina onde os caçadores usavam sangue para aprimorar suas armas e sua carne. Não temos tantas ferramentas quanto antes, mas você pode usar qualquer coisa que encontrar. Antes de sair, há uma mensagem em um papel dentro da oficina, algo misterioso e perturbador. Para escapar deste aterrorizante sonho de caçador, impeça a fonte de difusão do flagelo das feras, ou a noite continuará para sempre. As ruas de Yarnan realmente estão um caos, onde bestas são mortas e seus corpos são queimados e expostos como troféus, ou um aviso. Várias estátuas iminentes adornam cada parte daquele povoado, demonstrando a crença dos yarnamitas em algo de outro plano e espaço. O caçador vê algumas luzes acesas nas casas e tenta contato com moradores, porém muitos deles estão hostis ou tomados pela loucura que assola aquele lugar. Ao avançar, encontramos mais rastros de abandono e destruição pela praça. Carrinhos de bebê, as risadas. Meu Deus, realmente estão loucos. Um bilhete dentro de uma casa nos dá mais uma pista do massacre. Quando a caçada começou, a Igreja da Cura nos abandonou, bloqueando a grande ponte para o distrito da Catedral, enquanto eles queimavam a antiga Yarnan naquela noite de lua cheia. Antiga Yarnan. Será que há algum sobrevivente por lá? Nossos pensamentos são imediatamente interrompidos por algo aterrorizante. Uma grande criatura salta em nossa direção e ela é imensa, grotesca e seu grito anuncia a batalha iminente. Estamos diante da fera clerical. O caçador tenta ainda entender a extensão de tamanha atrocidade feita com que antes era um homem. A cada esquiva vemos a extensão do que a maldição pode fazer. Seus braços com garras imensas aplicam investidas que cortam o ar com agressividade, enquanto o caçador avança com golpes certeiros na grande criatura. Ela fica cada vez mais rápida, visceral, com poderes sombrios, mas o caçador mostra que veio.
e cada golpe se mostra decisivo em um embate destruidor. Os gritos da fera ecoam em nossos tímpanos como uma sinfonia da morte, mas o caçador não se deixa abalar, banhando sua lâmina com o sangue da grande criatura, que fica cada vez mais rápida e violenta. Mas por fim, ela sucumbe diante do caçador e uma chuva de sangue sinaliza o fim do combate. Ao retornar ao sonho do caçador, a boneca está viva. Seu semblante é sereno, sua voz transmite paz. Ela foi despertada pelo discernimento, um conhecimento mágico que é adquirido principalmente após embates com feras e grandes criaturas. O caçador ainda não sabe dessa informação, mas vou compartilhar algo com você. German foi o primeiro caçador desta oficina, um dos melhores que já caminhou entre os homens. Existia uma mulher a qual ele cultivava tamanha afeição, sua aprendiz, que está entre os primeiros caçadores. Uma cidadã de Kenhurst, chamada Lady Maria. Seu desaparecimento não guarda tantas informações, mas vou revelar tudo a você em um outro momento. Mas o que posso contar por agora é que German sentiu muito esse desaparecimento, e para aplacar sua solidão nesse pesadelo, ele criou uma boneca que seria sua parceira, sua guardiã, sua confidente. E claro, testemunha dos muitos ciclos que viriam. A boneca se parece muito com Lady Maria, mas é um ser ausente de emoções. A boneca também nos conta um pouco sobre os mensageiros, que também possuem a função de encontrar caçadores pelo sonho e indicar o caminho para esta oficina. De volta a Yharnam, contamos a Gilbert sobre a ponte que está obstruída, e ele diz: "Entendo. Mas a grande ponte seria a única passagem para o distrito da catedral. E durante a caçada, a ponte permanece fechada. Você poderia tentar o aqueduto? Há uma área, como eu posso dizer, pitoresca ao sul da grande ponte. De lá, um aqueduto que pode levar até o distrito da catedral. Não é o lugar que você gostaria de visitar, mas eu imagino que você não tem escolha." Realmente não é muito aconselhável, mas os esgotos parecem ser a melhor escolha que o caçador tem no momento. O lugar também está repleto de caixões, feras que já foram homens, ratos e seres abissais envolvidos pela lama e a sujeira. Há também uma outra criatura grotesca, algo que o ser humano nunca imaginaria encontrar. Um porco gigante, repleto de olhos, feroz como uma besta sedenta, mas não representa grandes problemas. Mas aquele lugar nos reserva uma grata surpresa. Uma verdadeira lenda viva entre os caçadores, que a temem principalmente por serem sua principal presa. Estamos falando de Eileen, o Corvo. Uma caçadora implacável que caça os que foram corrompidos pelo sangue pálido. Todos conhecem a roupa, a máscara com um grande bico e principalmente suas lâminas gêmeas. Seus planos são misteriosos, mas ela nos oferece ajuda, dizendo que vai estar nos observando e pede para que o caçador não atrapalhe seu caminho. O caçador finalmente consegue passagem para o outro lado da cidade, encontrando ainda alguns sobreviventes trancados em suas casas. Mas antes de avançar, ele libera um dos portões de acesso à praça. E ao lado da alavanca está uma janela acesa, e ao se aproximar, uma criança pergunta se ele viu a sua mãe. Ela diz que seu pai foi caçar e não voltou, e sua mãe saiu em seu rastro, mas esqueceu uma caixinha de música, que, segundo ela, faz com que seu pai lembre quem elas são. Ela entrega a caixinha de música para o caçador, com esperanças de ter boas notícias. A caixinha tem 2 nomes gravados: Viola e Gascoigne. Ah, sim. Eu ouvi histórias sobre o notório padre Gascoigne, um homem de grande renome, mas que sucumbiu à sede de sangue. Então ele realmente veio para Yharnam. Sendo breve, a história é a seguinte. Gascoigne fazia parte da Igreja da Cura, junto com seu parceiro de caça chamado Henrik. Dizem que Gascoigne começou a se informar sobre as experiências feitas com sangue e, devido a isso, sucumbiu perdendo o controle de si.
Mas se a criança estiver falando a verdade, a tal caixa de música impede que ele saia do controle. Talvez seja uma boa dica se o caçador pretende passar pelo caminho dele. O caçador, por fim, atravessa a grande ponte, eliminando a resistência encontrada por ali. Ele avança até os limites da cidade e, ao entrar em um cemitério, uma grande tumba está à sua frente, mas ele não tem tempo de reconhecer exatamente onde está, pois é interrompido pelo som de uma grande lâmina rasgando carne morta. O homem com roupa de padre está de costas e, ao perceber que é observado, ele se vira e diz: Feras por toda parte. Você será uma delas, mais cedo ou mais tarde. Então o inevitável aconteceu. Estamos diante do padre Gascoigne e ele está sedento de sangue. O embate começa e Gascoigne se mostra bastante agressivo. O caçador precisa ser rápido e tão implacável contra os golpes de machado que Gascoigne aplica. O caçador então lembra da caixa de música e, ao tocá-la, Gascoigne fica uns segundos fora de si. Neste momento, o caçador aplica golpes certeiros em seu adversário, que avança destruindo tudo que vê pela frente. O cheiro de seu sangue começa a deixar Gascoigne diferente, sádico e ainda mais violento. O caçador toca a caixa mais uma vez, mas algo está errado. Uma aura obscura envolve Gascoigne e, com um grito gutural, acontece o que mais temíamos. Ele se transformou em uma fera. Mais rápido, agressivo, ele avança contra o caçador, que desfere golpes sem piedade. E a besta, ainda que sinta sua carne sendo rasgada, fica ainda mais ensandecida. Fugindo do rastro de destruição, o caçador tenta buscar espaço na batalha e corre para o portão superior. A batalha seria decidida ali. Sua lâmina vai ficando completamente coberta de sangue, e a besta, que não para de atacar, enfim, é abatida por um golpe final. Gascoigne deixa de existir. Antes de abrir o portão, o caçador infelizmente vê uma triste cena. Uma mulher morta em cima de uma das criptas. Ela tem um broche vermelho. Sim, Viola foi assassinada por Gascoigne. Meu Deus, que cena triste dessa família. O caçador guarda o broche para entregá-lo à criança em um outro momento. E finalmente estamos diante do grande portão da Capela Oedon. Oedon foi um dos antigos eminentes e construíram uma capela em seu nome. Enquanto que outros eminentes possuem forma física, Oedon ascendeu de um modo diferente. E somente sua voz pode ser ouvida e sua bênção reside em uma das runas de Caril, chamada Oedon Sem Forma. A capela onde estamos fica no centro do distrito da catedral, mas atualmente está abandonada e dizem que todos os residentes de Oedon enlouqueceram. Ao adentrar as imediações, o caçador encontra uma pequena biblioteca e, entre livros e anotações, achamos uma bastante pertinente que diz: a aranha de Byrgenwerth esconde todo tipo de ritual e mantém nosso perdido mestre longe de nós. Uma pena, isso faz minha cabeça tremer incontrolavelmente. Espere, essa aranha? Será que estão falando de... Ah, não. É mais grave do que eu imaginava, e em breve o caçador vai confirmar minhas suspeitas. Ele segue em frente e um baú esconde algo muito valioso. Uma ferramenta de gema de sangue. Fascinante. Pensei que eram só mitos, mas realmente os caçadores são profissionais na arte das armas e das propriedades que o sangue pode oferecer. Simplificando o raciocínio, as gemas aplicam propriedades especiais quando a ferramenta é usada para fortificar as armas, como se o próprio sangue as tornasse mais orgânicas e mortais. Ao abrir a porta antiga, finalmente estamos na capela, onde estátuas, incenso e o badalar do sino indica que estamos em um lugar seguro, por hora.
O lugar está deserto e existem passagens para alguns lugares partindo daqui. Uma criatura que reside nessa capela diz que a caçada sempre aconteceu, mas dessa vez tudo está diferente, mais obscuro, e a loucura tomou conta de todos. De qualquer modo, ele pede para que, se o caçador encontrar algum sobrevivente, que o mande para esta capela, pois aqui ainda é um lugar seguro, longe das feras. O caçador decide voltar até Yharnam para contar a novidade para Gilbert, mas ele não parece muito bem. Não precisa se preocupar comigo. Acho que não tenho muita serventia agora, mas antes Pegue isto. Não tive tempo para isso, mas talvez você... O que me atingiu era incurável, mas essa cidade me deu esperança. O sangue estranho deles me deu tempo. Eu tive muita sorte. Não fui afetado pela praga das feras. Posso até morrer humano. Pobre homem. Eu espero que seu fim seja pacífico. No caminho de volta, o caçador consegue avisar mais algumas pessoas. E mesmo não sendo muito agradáveis, pelo menos sabem agora que existe um lugar seguro para ficar. Seguimos em frente e o caçador já encontra novos adversários. As roupas não enganam, são os caçadores da Igreja da Cura. Porém, corrompidos pela sede, pela loucura, atacam tudo e todos. Mais à frente, vemos uma figura imensa, um sentinela lento, mas tão mortal quanto qualquer caçador. Realmente, o lugar está tomado por feras, por monstros. Mas o caçador não se intimida. Seu objetivo deve ser mais forte do que qualquer criatura em seu caminho. Ao chegar no grande portão, o caçador usa um medalhão especial, que pertenceu ao chefe caçador. Com o emblema dos caçadores da igreja, o portão que é magicamente fechado, agora se abre e podemos seguir em frente. Estamos na praça principal, e aqui todo cuidado é pouco. O lugar está repleto de inimigos e o número absurdo de estátuas espalhadas por cada canto é assustador. As ruas aqui são tão macabras quanto as de Yharnam, com caixões espalhados, uma bruma sinistra que paira por becos e corredores. Gritos de pessoas dentro de suas casas e criaturas traiçoeiras prontas para nos emboscar. O caçador, então, começa a se familiarizar com cada ponto que liga ao distrito e, após passar por uma pequena catedral com entrada para uma tumba, encontra um caçador ajoelhado de frente para uma estátua diferente. E ele diz: "Você caça feras, não caça?" Eu sabia. Foi exatamente assim que comecei. Perdoe-me. Pode me chamar de Alfred, protegido do mestre Logarius, caçador de sangue vis. Então, o que você diz? Nossa presa pode ser diferente, mas somos caçadores, nós dois. Por que não cooperamos e discutimos as coisas que aprendemos? Caçar feras é uma prática sagrada, que o bom sangue guie o seu caminho. E assim, o caçador ganha um aliado importante nessa missão, que fica cada vez mais sombria. E sim, eu conheço um pouco sobre esse tal Alfred e a ordem que ele faz parte. Sua armadura é o traje usado por algozes, os executores. Eles também foram convocados para serem caçadores, mas a ordem foi extinta devido ao martírio de Logarius, um rei que foi notável entre os homens. Alfred era sem dúvidas o mais fervoroso entre os executores e só saiu de seu posto após a extinção que expliquei. Ele dedica sua vida até hoje caçando os chamados sangue vis, que são os contaminados pelo sangue do reino de Cainhurst. O caçador então segue seu caminho. Seu próximo destino é justamente o lugar que me deixa curioso e temeroso ao mesmo tempo: a antiga Yharnam. A única passagem conhecida é através das tumbas abaixo, e ao chegar no caminho, uma grande porta sela a entrada e um bilhete foi pregado nela. Esta cidade foi amaldiçoada há muito. Caçadores não são bem-vindos. O caçador então rasga o bilhete e, ao abrir a porta, é tomado por uma cena perturbadora. Feras crucificadas, cheiro de carne queimada por todo o lugar. E ao dar os primeiros passos, uma voz ecoa por toda a cidade, dizendo: "Você aí, caçador!
Você não viu o aviso? Volte imediatamente. A velha Yarna, queimada e abandonada pelos homens, agora é o lar apenas das feras. Eles não são prejudiciais aos que estão acima. Dê meia volta ou o caçador enfrentará a caçada. Então ele realmente existe, o caçador piedoso. Dizem que Jura abdicou do sonho e seus deveres como caçador. Após ver a carnificina feita na antiga Yarna, ele chegou à conclusão de que as bestas que caçam um dia foram pessoas inocentes, e que se fossem deixadas em paz, não seriam mais ameaça a mais ninguém. O caçador deve saber dessa história, tendo em vista a sua postura, de avançar naquele lugar esquivando de garras e investidas sem matar ninguém. Claro que se for uma questão de vida ou morte, ele não terá saída, mas não é o momento. Antes de sumir do rastro, todos ainda ouvimos a voz de Djura ecoando outra vez. Você é um caçador habilidoso, competente, impiedoso, dividido pelo sangue, como os melhores caçadores são, e por isso que eu devo lhe impedir. Seguimos por entre salas, corredores e o rastro de destruição leva a mais uma visão perturbadora. Várias feras gritando, caminhando em volta de um corpo imenso, crucificado bem no meio do que antes foi uma assembleia. Uma fera morta pela ambição e fanatismo daqueles que um dia foram humanos. O caçador segue sem olhar para trás, desbravando aquele cenário obscuro até chegar a uma capela abandonada, repleta de corpos em chamas. Ao entrarmos na capela, ao fundo uma criatura permanece junto ao altar, e ao notar nossa presença, a fera sedenta de sangue avança em nossa direção. Uma criatura grotesca com garras imensas, pele toda envolvida em veneno e uma carcaça derretida, salta violenta na direção do caçador, que tenta encontrar o caminho certo para atacar. A cada golpe, a fera vai ficando mais agressiva, mas diferente da fera clerical, sua sede de sangue é ainda mais visceral, e seu corpo exala uma toxina mortal a cada investida. O caçador segue firme, usando toda a habilidade, e cada golpe mostra a extensão perfeita de sua arma, que mostra toda a potência das gemas de sangue em ataques devastadores. A fera então entra em frenesi incontrolável e seu corpo libera ainda mais toxinas, com ataques cada vez mais rápidos. Ela avança em um último ataque, mas a lâmina do caçador é impetuosa. E com o último corte, a fera é abatida. O portão fechado da capela de Oedon finalmente se abre, e o caçador pode ter acesso à oficina da Igreja da Cura. Mas no caminho, até o caçador é surpreendido por um ser que caminha entre o sonho e o pesadelo. Uma criatura com poder incomum, munido apenas de um grande saco velho, mas sua energia pega o caçador desprevenido e ele cai desacordado. Uma imagem turva é a última coisa que ele vê antes de desmaiar de vez. E ao acordar, o caçador está em um lugar sombrio, um cativeiro. Então ela realmente existe. A cadeia Hipógia. Existe uma lenda antiga sobre uma cadeia subterrânea que fica entre o pesadelo e o mundo real. Um lugar que foi amaldiçoado por culpa de toda a escola de Mensis, em especial um estudioso chamado Micolache. Dizem que ele conduziu... Espere. Então essa música, essas vozes... É isso. O caçador precisa sair logo desse lugar amaldiçoado, e ao desbravar cada parte abandonada desse lugar obscuro, o caçador me dá mais certeza de minhas teorias. Algo maligno foi feito com esse lugar, e algo ainda pior surgiu a partir dele. Os caminhos parecem não ter saída. Sim, há uma lamparina dos mensageiros. Mas e se o caçador foi pego novamente? Este ciclo precisa ser quebrado, e é uma batalha que não pode ser evitada. A última evidência de minha teoria está clara como a lua cheia que paira sobre o caçador. Corpos já sem vida, mas em uma posição de adoração, permanecem frente a um portão misterioso. O que quer que tenha saído está além desse portão, que leva até ao lugar onde a escola de Mensis
costumava se reunir. O caçador então dá meia volta e explora sua última opção. Uma sala abandonada com 2 daqueles seres e um buraco que leva para fora deste prédio abissal. As vozes não param, pois o ritual faz parte de um ciclo, a princípio, inquebrável. O caçador consegue invocar um aliado para o embate iminente. E ela está ali, à espera de sua presa, a Fera Negra de Paw. Um ser ancestral, com uma grande carcaça feita somente de ossos, um pelo negro como a noite e seu crânio é coberto de rugas. A batalha começa e a fera mostra seu verdadeiro poder. Seu corpo é repleto de eletricidade azul e, sem dúvidas, é um ser místico perturbador. A cada ataque do caçador e seu aliado, a fera fica ainda mais agressiva. Mas para a sorte de nossos combatentes, seu corpo tem segundos de sobrecarga, o que possibilita a investida dos caçadores que golpeiam sem descanso, a besta que reage com fúria e gritos que ecoam pela noite. Após momentos de extremo terror, o clarão de sua alma se extinguindo é o último vislumbre que temos de algo tão antigo quanto o próprio homem. O grande portão se abre e estamos de volta à antiga Yharnam. É hora de conhecer finalmente o caçador que protege as feras. O caçador volta por um caminho inverso e, após subir uma grande escada, Jura se surpreende com sua chegada na torre. Muito bem. Como você chegou até aqui? Não importa. O que lhe traz até a velha Yharnam? Não tenho interesse nos assuntos de cima, mas você não deve perturbar este lugar. As feras não se aventuram lá em cima e não representam perigo para ninguém. Se você ainda insistir em caçá-las, então lhe caçarei primeiro. O caçador não demonstra postura de luta. Sim, muito bom. Eu não sonho mais, embora tenha sido um caçador também. Não há nada mais horrível do que uma caçada. Caso você não tenha percebido, as coisas que você caça não são feras, são pessoas, e um dia você verá. Bom, está na hora de você partir, mas antes, um presente de despedida. Não tenho uso para isso de qualquer forma. O caçador então ganha a capacidade de ter mais uma arma de grande valia em seu arsenal na oficina. Agora vá! Você tem a noite inteira para sonhar. Faça o melhor que puder. Aquelas palavras ecoam no pensamento do caçador, em seu retorno até a capela. E então, a caçada continua. Finalmente entramos na oficina da Igreja da Cura, e ao descer por uma passagem secreta, o caçador encontra uma porta dupla que, aberta, mostra algo bastante familiar. Estamos diante do sonho do caçador? Mas esse é diferente do ambiente que conhecemos. Esta parte não transmite nada, como se estivesse morta. Não há ninguém e a boneca está caída, esquecida num canto. O caçador acha um pente antigo e algo misterioso está na bancada. Um terço de cordão umbilical. Mas o que será isso? E por que está aqui? Sem tempo para pensar em mais respostas, o caçador retorna ao sonho do caçador para entender um pouco sobre tudo o que está acontecendo. Ao entregar o pente para a boneca, ela tem uma reação que pessoalmente me surpreendeu. Se mostra emotiva e diz que sente algo familiar, como alegria. Então uma lágrima cai de seu rosto e se torna sólida, e ela entrega para o caçador. Realmente as coisas permanecem nebulosas. A boneca agiu como se fosse uma lembrança. Será que ela está ligada a Lady Maria? Temos que descobrir mais pistas, se é que elas existem. Antes de adentrarmos a Catedral da Igreja da Cura, o caçador tem um objetivo mais urgente. Afinal, ele deve se fortalecer ainda mais para equilibrar essa balança contra as feras. Deve conseguir aprender a usar as runas de Karil. E o aparato para tal foi roubado e está no lugar mais assustador que vamos adentrar até o momento. Uma floresta repleta de bruxas, que são guardiãs de túmulos, bem como roubam os olhos dos vivos, para entregá-los à sua mestra, a bruxa de Hemwick.
O caminho para a Alameda Sepulcral de Hemwick é obscuro, repleto de dias floresta dentro. E ao entrar, o caçador já se depara com cenas perturbadoras. As bruxas com punhais e outras lâminas reverenciam o céu, quase como uma dança. Um ritual que arrepia até o mais cético dos homens. O caçador parece estar mais acostumado com a aura dos lugares por onde passa. Isso é bom, pois ele vai precisar de toda a coragem e fibra para sobreviver neste lugar profano. Chegar até o covil da bruxa não vai ser nada fácil, mas ele progride matando tudo e todos que vê pela frente. Parece que as palavras de guerra começam a fazer sentido. E matar feras deixa o caçador cada vez mais à vontade, mais afiado, implacável. Ele cruza um ponto estranho. Um segredo que eu vou explicar em um momento oportuno. Um lugar de acesso a um castelo que só os convidados podem entrar. Finalmente ele está próximo do covil. Os corpos enfaixados, largados por todos os lados, indicam que realmente ele está no centro da caçada. E ao descer as escadas ele tem certeza. Uma figura pequena, mas com uma energia nefasta, caminha por uma grande sala, usando uma roupa feita de olhos por toda parte. A bruxa sente nossa presença e a batalha começa. Ela é traiçoeira e logo invoca monstros esguios, feitos de sombra com olhos brilhantes e pequenas foices em suas mãos. Seu caminhar sinistro segue cada movimento do caçador, que não se intimida e parte no rastro da bruxa que alterna entre visível e invisível aos olhos. Ela saboreia cada momento de tensão em que o caçador tenta achá-la arena dentro. Mas o caçador sabe como rastrear sua presa, e com golpes certeiros, os gritos da bruxa começam a deixar o combate ainda mais tenso. Ela invoca mais criaturas e até uma cópia de si mesma, mas o caçador segue implacável e numa sequência perfeita de golpes, reduz a bruxa a pó. Suas criaturas gritam de dor enquanto a sombra as consome, e então o caçador está sozinho naquele lugar. Uma pequena porta guarda a recompensa de sua busca, mas também uma perda. Vemos um caçador preso em uma cadeira, torturado, morto por aqueles seres doentios. Mas agora, finalmente pode sonhar em paz. O caçador recolhe a ferramenta e retorna ao sonho. De volta ao distrito da catedral, vemos que o lugar agora abriga alguns sobreviventes. Entre eles está a Ariana, uma meretriz com um olhar sereno, que agradece pelos cuidados e entrega um frasco com seu sangue. Aquela mulher tem algo a mais. Uma aura misteriosa. E falando em mistério, Eileen também está nos arredores e nos adverte que na tumba de Oedon está Hemwick, companheiro de caça de Gascoigne. E ele quer o sangue de quem matou seu velho amigo. Ela pede para que o caçador não se meta nesse embate, mas é tarde demais. O caçador está altamente ligado ao seu dever e imediatamente parte para executar seu adversário. Hemwick é muito habilidoso, tão agressivo quanto Gascoigne, mas tendo em vista que Eileen também chega para ceifar sua vida, ele cai diante da improvável dupla. Eileen reconhece as habilidades do caçador e o agradece, apesar de seu orgulho dizer que ela não precisava de ajuda. Uma guerreira formidável. Sem mais empecilhos, finalmente o caçador parte para o principal objetivo de sua jornada até então. A grande catedral está à sua espera. Com a ajuda de um antigo caçador invocado pelo sino, ambos sobem ceifando todos os caçadores e monstros até chegarem em uma grande porta. Os sinos tocam e a visão de estátuas iminentes indicam que realmente chegamos ao objetivo. À nossa frente está uma figura de branco ajoelhada frente a um... Espere, aquele crânio. Não pode ser. Isso é loucura. Então essa mulher é Vigário Amélia, uma figura notável, a última autoridade viva da igreja fundada por Lawrence, o primeiro vigário. Realmente, aqui pode ser o lugar onde encontraremos respostas, mas uma energia sombria se apossa de toda a sala.
Amélia reza fervorosamente segurando um medalhão e ao pressioná-lo ao seu corpo, seus gritos dão início a uma transformação assustadora. Uma grande fera albina, com garras afiadas, chifres enormes e olhos cobertos. A fera vira na direção do caçador e a batalha começa. A grande fera parte em uma investida violenta, mas o caçador está diferente, como se gostasse do combate. Suas habilidades seguem formidáveis e ele aos poucos se revela como uma máquina de matar. Será o efeito das runas? Seriam as revelações até o momento? As palavras de Jura se perderam no seu mente? Parece que sim, tendo em vista a agressividade do caçador, que destrói a terra sem chance de reação, restando apenas seu pingente. Terminado o combate, ele está diante do altar e aquele crânio animal pulsa em sua direção, emanando uma energia sombria que parece chamá-lo, e ao tocar o crânio, estamos diante de uma visão do passado. Mestre William, vim lhe dar adeus. Ah, eu sei. Agora pensas em me trair? Não, mas você nunca ouve. Digo-lhe, não esquecerei nosso adágio. Nascemos do sangue. Nos tornamos homens pelo sangue. Somos desfeitos pelo sangue. Nossos olhos ainda se abrirão. Tema o sangue antigo. Devo me retirar. Pelos deuses. Temam, Lawrence. E então, o caçador está de volta. Sim, minhas suspeitas estavam certas e tudo isso é muito mais nefasto do que imaginei. Guardar o crânio de Lawrence e com essa visão, será que ele era a chave de tudo mesmo? E Mestre William, será que está vivo? Parece que as perguntas não têm fim, e o sangue pálido não está aqui. O medalhão deixado por Amélia tem um adágio gravado nele, e agora o caçador deve seguir para o lugar que pode conter as respostas que procura. Um lugar condenado por todos, fechado aos homens, mas aberto ao conhecimento. Vamos então para minha amada Byrgenwerth. Tema o sangue antigo.